Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula ao vivo do programa Japonês Online. Bom dia, boa noite se você estiver vendo a gravação, ou boa tarde se você está ao vivo em outro fuso horário, boa madrugada, enfim. Todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula ao vivo do programa Japonês Online. A gente tem hoje para a aula de hoje, que é uma aula só para tirar dúvidas, vocês vão colocá-las no chat e a gente vai esclarecer. Alunos com diferentes níveis de conhecimento, alunos de diferentes turmas, e dúvidas vão aparecer no chat, dúvidas de diferentes níveis. Dúvidas mais simples, mais complexas, mas para os alunos de turmas mais recentes, da turma, por exemplo, de janeiro, que já começou agora, quero começar dizendo isso, cabe apresentar essa outra pessoa que está ali de vermelho, que é a professora Priscila. A professora Priscila, que ministra aulas no nosso portal nos módulos 2 e 3, mas já participa antes disso de algumas aulas ao vivo, não todas, mas a maioria delas, assim como eu já participei, vocês já devem ter visto aulas ao vivo com o Luiz, o próprio Vinícius apareceu na aula de boas-vindas para a turma mais recente na semana passada, o pessoal de turmas um pouco mais antigas já conhece a professora Priscila, mas acho válido se apresentar. Professora Priscila, boa tarde, seja bem-vinda. Pessoal, deixem no chat, por favor, se vocês estão nos vendo e ouvindo em boa qualidade também, para a gente começar numa boa. Boa tarde, professora Priscila. Boa tarde, Charles. Boa tarde a todos os alunos, tudo bem com vocês? Eu estou vendo aqui uns rostinhos conhecidos, que já conheço, que participa com bastante frequência nas nossas aulas, nos nossos encontros, né? Para quem não me conhece, então, meu nome é Priscila, eu sou professora de japonês há um bom tempo já, eu trabalho no programa Japonês Online aí com a parte de preparação de material, de conteúdo, ministrando aulas mesmo também, né? Ajudando aí no suporte, tirando dúvidas, enfim, toda essa parte de japonês mesmo, né? Cultura, língua, enfim. Eu sempre trabalho nesse lado e de produção, né, de material, tudo. E como o Charles disse, hoje, então, a gente está fazendo um encontro aqui, que na verdade é um plantão de dúvidas, né? O objetivo, então, é que vocês tragam as dúvidas de vocês. Isso quer dizer que a gente não traz o material para vocês, né? Na aula de hoje não tem nada preparado, a aula vai fluir de acordo com a pergunta de vocês, tá bom? Exato. Plantão de dúvidas, que a gente necessita da participação de vocês, né? De forma essencial. Sem a participação de vocês, não tem aula hoje. Então, vamos aproveitar esse momento para tirar todas as dúvidas que vocês têm aí, ao vivo, né? Exato. Alguns lembretes, os óbvios, que vocês já ouviram mais de uma vez. A aula está sendo gravada, ficará disponível a gravação depois de algumas horas no portal, no mesmo local em que vocês receberam o link para se inscrever para essa aula. Ela deve durar mais ou menos uns 50 minutos. A ideia desse plantão de dúvidas é que ele seja um pouco mais curto, uns 30 minutos e tal. Hoje, como é a primeira vez nesse formato, talvez demore um pouquinho mais, mas não deve passar de 50 minutos. Normalmente as aulas de quinta elas passam de 50 minutos. Hoje, em particular, não. Isso também por causa de um outro aviso. Vocês talvez tenham visto no portal, nas notícias, que a gente vai ter outra aula ao vivo às 8 da noite com o Luiz, que é sobre ir para o Japão. Ele vai apresentar, ele vai falar sobre oportunidades para ir para o Japão, para quem quer, para quem não é descendente, para quem acha que não tem condição, para quem precisa de uma oportunidade real, realista, acessível. Uma aula ao vivo espetacular. Até a nossa aqui, a aula de agora, assim, parece pouco perto do que vai ser essa aula das 8 horas. Então, para quem tiver disponibilidade, vale muito a pena participar para tirar todas as suas dúvidas. A gente tem aí uma oportunidade impressionante nessa aula e vale muito a pena vocês estarem atentos, ok? Pessoal, a ideia de hoje de tirar dúvida é simplesmente assim. Vocês vão mandar dúvidas no chat, qualquer tipo de dúvida, método, estudo, dúvida de conteúdo, de gramática, de vocabulário, qualquer coisa e a gente vai responder até dar 50 minutos. Essa é a ideia. Por quê? Talvez vocês pensem assim, mas tem o suporte já, por quê? É porque eu acho que quando a gente está aqui frente a frente, ou entre aspas, né? E a gente pode falar para explicar, a gente consegue dinamizar melhor algumas respostas.
Se forem muitas, e a gente espera que seja, talvez não dê tempo de responder todas, e a gente conta com a compreensão de vocês. Se forem perguntas muito complicadas, que exijam trocentos exemplos e uma explicação mais complexa, talvez a gente diz, vou anotar aqui e vamos responder por e-mail. Mas eu acho que não, a grande maioria delas, a intenção é responder aqui via chat. Tanto método, dúvida de conteúdo, o andamento, dúvidas sobre o curso, dúvidas sobre objetivos profissionais, pessoais, qualquer coisa, deixem no chat. Imagino que todos que vieram para uma aula de dúvidas, imagino que talvez tenham alguma dúvida. Então, deixem no chat aí para a gente já começar a tirar dúvidas. A professora Priscila, para fazer uma apresentação mais completa, a professora Priscila é formada, graduada, pós-graduada, com mestrado, estudou no Japão por muitos anos, ensina japonês há mais de 11 anos. Tá bom o currículo, né, professor? Tá bom. Comecei cedo. Então, eu sou formada na área, né? Fiz letras, português, japonês, sou professora de português também, mas pouco utilizei, né, essa parte da minha profissão como para dar aula mesmo. Eu cheguei a dar aula para japonês algumas vezes para ensinar, né, a língua portuguesa, mas a minha experiência mesmo é dentro da língua japonesa. Aí eu fiz, né, como o Charles falou, eu fiz graduação no Brasil, fiz um curso no Japão, como estudante estrangeira mesmo, né, com intercâmbio, fiquei 1 ano lá estudando numa universidade a língua e a cultura japonesa, depois voltei para o Brasil e fiz o mestrado na área de literatura japonesa. Então aproveitem, se tiver dúvida aí, dúvida na área cultural também, o que a gente puder esclarecer, que também tem bastante, né, e faz parte, porque muitas vezes tem muita coisa, tem muitas expressões que às vezes para a gente não dá para entender direito, mas que está associada à cultura mesmo, né? A linguagem e a cultura são 2 coisas que não se dissociam. Então, é bem bacana. Aí vocês vão mandando, então, a dúvida de vocês. Essa foi a minha apresentação, então. Basicamente é isso, né? Fiz a graduação, fiz o curso no Japão, depois eu voltei e fiz a pós-graduação. Fiz o mestrado, né? E é isso. Eu acho que tá chegando, né, Charles? Estão chegando algumas. Breve a gente vai ter aula sobre como carreira acadêmica no Japão, como estudar no Japão para quem tem esse interesse, né? Claro, quem não tem interesse não assiste a aula e está tudo bem. E a professora vai poder nos contar muito sobre a sua experiência pessoal e dar algumas dicas, embora, claro, cada caso é um caso. Vamos para o chat aqui, então, tem algumas dúvidas aqui já. Mandem mais, tá? Por favor. Senão a gente vai ficar falando sozinho aqui. Cadê aqui? Vamos lá. O Leonardo pergunta aqui. Eu tenho uma dúvida sobre a palavra mamonaku. O que realmente significa, professora Priscila? Eu escuto na estação de trem quando está chegando um trem. Você mora no Japão, hashtag inveja. Eles usam muito na estação de trem, né? Mamonaku. Em pouco tempo, em poucos segundos, em poucos instantes. É isso que significa mamonaku. Quer dizer, em um período de tempo muito breve, né? Então, em português, a gente fala em instantes, em poucos minutos, o trem estará chegando à plataforma, né? No Japão, fala mamonaku, é esse tempinho, né? Então, mamonaku é uma palavra que vai ser usada em relação a tempo, tá? Que aí, alguém aí pode estar pensando, mas não poderia ser sukoshi? Não, não poderia, tá? Sukoshi é para intensidade, quantidade, mas não de tempo, tá bom? É mais natural. E o mamonaku dá uma ideia de algo muito rápido, né? Em pouquíssimo tempo, como eu disse, em instantes ou em minutos. No máximo, em poucos minutos, coisa de 3 minutos em geral, aí vai ser o mamonaku, tá? Não sei se deu para entender bem, Leonardo. Se não tivesse... Ele disse aqui, entendi, obrigado. Priscila, tem uma dúvida aqui sobre um pouquinho mais complexa, as mais difíceis eu deixo para você, as mais fáceis para mim. Né? Depois do teu currículo, fiquei até constrangido. Mas, brincadeiras à parte, você dá uma olhadinha no chat ali, tem a dúvida do Fernando. Ele mandou dois comentários, até uma frase de exemplo. Enquanto isso, eu vou responder o Gabriel, que está dizendo o seguinte: tenho 2 anos de estudo, estou quase terminando o módulo 2. Igor Chaves acabou de chegar, seja bem-vindo, Igor, deixe suas dúvidas no chat.
Tenho 2 anos de estudo, estou quase terminando o módulo 2. Eu tenho vontade de estudar as estruturas do japonês e a biblioteca depois do fim do módulo 3 e comprar o Nihongo Club. Quero fazer dessa maneira porque já tenho uma base muito boa do idioma, bem quero ouvir a opinião de vocês. Sim, a gente teve uma aula recentemente sobre estruturas do japonês, que é uma aba para quem está começando agora, que fica disponível depois que você termina o módulo 1, em que a gente explica mais coisas de gramática em mais lições. É mais uma quantidade absurda de conteúdo para vocês imergirem e aprender mais coisa. E nessa aula a gente falou um pouco sobre estudo o módulo 2 e o módulo 3 e depois eu estudo estruturas. Estudo o módulo 2, estudo as estruturas e depois o módulo 3. Tem a biblioteca também, que é a biblioteca de textos, que também fica disponível depois que você está no módulo 2, que são mais textos para você estudar mais coisa, porque o nosso objetivo é que você aprenda muita coisa. A sequência em que você vai estudar não faz muita diferença se você já está no fim do módulo 2, porque você, conforme já disse, tem uma boa base. Hugo, seja bem-vindo. Então não tem muito problema, você pode estudar na sequência que preferir. Porque você já terminou o módulo 1, já tem o essencial, vai conseguir se virar com tudo que está no estruturas, vai entender. Mas também pode, se preferir, terminar o módulo 2 e o 3 primeiro, e depois o estruturas, e depois a biblioteca de textos. Vai depender também um pouco da sua disponibilidade de tempo. Depende também um pouco do quanto tempo você tem. A professora Priscila caiu ou não? Mas enfim, ela já volta. Assim espero, pelo menos. Então, na verdade, você pode usar essas ferramentas na sequência que preferir. O Nihongo Club, para quem não conhece, é uma opção que a gente tem também para quem quer continuar o curso depois, com mais 52 textos com áudio para você aprender mais coisa ainda, porque a gente quer que a cabeça de vocês esteja lotada de bom conteúdo. Então, a gente recomenda que você faça dessa forma, na sequência que preferir, conforme você se sentir mais confortável com este ou com aquele material. Essa é a nossa orientação. Mas você está bem no caminho certo, na verdade. Enquanto a professora Priscila não volta para responder as dúvidas difíceis, deixa eu responder as fáceis aqui. Tem mais uma pergunta do Fernando aqui, do Saque Rodô, né? O Saque Rodô, ele é literalmente há pouco, né? Tipo, agora há pouco, uma coisa que aconteceu agora faz uns minutinhos e tal. Não é exatamente o rodô, não é outro uso do rodô, é outra palavra que por coincidência tem o rodô junto, mas é só isso mesmo. Então não vai gerar confusão, porque o saque dá uma ideia de antes, de atrás, de agora há pouco. Então com o rodô a gente tem agora há pouco, né? Uma coisa que aconteceu agora. A Thaís pergunta aqui. Tenho uma dúvida sobre uma expressão que eu vi num anime. A personagem fala "Nani kore?" e a legenda estava "O que é isso?" Aí queria saber se é a mesma coisa de "Kore wa nani?" ou se cada um usa em uma situação. Thaís, esse tipo de pergunta, assim, né? "Nani kore? Kore wa nani?" Ela tem uma certa flexibilidade, assim, na maneira como você pode falar. A forma formal seria "Kore wa nan desu ka?" Mas no informal pode ser "Kore wa nani?" "Nani kore?" Ou pode tirar o "a", "Kore nani?" São variações informais que tanto faz, até rimou. São possibilidades que têm exatamente o mesmo significado, o mesmo tudo. São mais informais, principalmente quando você omite o "a", mas não tem diferença. Pode ser um, pode ser o outro. Só não pode usar num contexto formal, porque daí não pega bem. Agora tem algumas dúvidas para a professora Acho que a gente Priscila. pode responder a dúvida do Makuro. Eu não lembro de quem era. É do Fernando. Do Fernando? Isso. Deixa eu ir lá onde estava a dúvida dele. Isso. Depois já vão chegando mais algumas. Aqui, participem, é isso aí. Fernando, ele vai falar, né? Estrutura verbo mais Makuro. Estrutura o verbo, né? Na verdade é o verbo na forma maço mais Makuro. Poderiam explicar um pouco dos significados por trás dessa estrutura? Aprendi como abandonar subitamente uma ação. Olha,
A gente pode até depois responder de uma forma mais completa por e-mail, porque é uma estrutura um pouco mais complexa. Mas, assim, só para dar uma ideia, nessa ideia de abandonar subitamente uma ação, pode ser que tenha, porque, assim, embora eu estude japonês há muito tempo, não tem como eu saber tudo que existe na língua japonesa, principalmente algumas estruturas que não são muito usadas, né? Tem algumas que são usadas de forma mais rara. O makuro, na verdade, tá, o que eu conheço, é você fazer algo até o fim sem cessar. Então, fazer alguma coisa sem parar. Então, por exemplo, você pode falar, né? Shaberi makuru, né? De shaberu, de falar. Porque existe a palavra hanasu e existe o verbo shaberu, né? O shaberu nem é bom ficar falando, né? Eles falam shaberu para quem fala demais, por exemplo, falar coisas, jogar conversa fora, né? Então, o shaberu seria falar, assim, coisas meio vazias, né? Então, aquela pessoa que fala demais, alguém que ficou falando demais, fala assim, shaberi makuta. Falou sem parar o tempo todo. Então, é nesse sentido, né? Você pode falar para alguém, por exemplo, você pode falar que uma pessoa trabalhou a vida toda, né, sem cessar. Então, karewa hataraki makuta. Então, trabalhou a vida toda sem cessar. Então, eu conheço nesse sentido. Mas, mesmo assim, a gente vai dar uma pesquisada para ver se tem mais algum sentido sem ser esse. E a gente manda por e-mail. Tem uma frase de exemplo que ele deixou já embaixo. Você dá uma olhadinha ali, enquanto isso eu tá, deixa eu ver, eu não tinha visto. Kangaemo nashi. Enquanto isso eu respondo outra dúvida, você dá uma verificada. Depois tem uma pergunta do Gabriel sobre como é a graduação e a pós em japonês e tudo mais. Eberson pergunta, é normal se confundir com as variações do kosoado no começo? Pessoal que está no módulo 2 e 3, é normal se confundir? Vocês também confundiam o kosoado, kore, kono, sore, sono? Eu acho que todo mundo confundia no começo um pouco, alguns bastante, eu confundia bastante. O que fez eu entender assim, o kono, sono, ano, ele vem antes de um substantivo, né? Kono keitai, né? Keitai celular, kono keitai, kono passocon, kono alguma coisa, vem o substantivo depois. Kore, sore, are, não vem o substantivo já imediatamente depois. Para mim é o jeito mais fácil de entender. Mas assim, é normal se confundir no começo. Qualquer coisa que você tenha dificuldade no começo é normal, porque está no começo. Então não se preocupe, você está no caminho certo. Aqui, não sei se a Priscila caiu de novo. Luiz Henrique fala aqui, módulo 1, tópico 4, lição 6, no final do texto está escrito Ye, do, itashimashite. Na tradução, no adiki é só a palavra do, itashimashite, significa no adiki. Se estivesse só do, itashimashite, ficaria correto? Imagina assim, você me diz obrigado, e eu falo assim, não, que é isso? Esse não, é não de tipo, não precisa agradecer, não. Esse é o ie aí. E o do itashimashite seria o de nada, por nada, não há de quê. Você pode responder de nada só com do itashimashite, só com o ie ou com os dois. O significado do ie ainda é não, mas é um não do tipo, não, né? Não precisa agradecer, tá tudo certo. Esse tipo de não. Então, você pode ter a construção só com ie, só com do itashimashite, ou com os dois juntos, dependendo da preferência do falante. Tendo o do itashimashite, fica mais formal. Só o ie é meio informal. Mas, né, a pessoa está te agradecendo, você deve ter feito um favor, ela não vai reclamar de se comunicar assim. Aniele Golin, quando se usa a partícula nado. O nado, ele tecnicamente não é exatamente uma partícula, mas ele dá uma ideia de etc., entre outros. Então, eu tenho isso aqui, nadou, né? Entre outras coisas. Eu estou exemplificando coisas, muitas vezes com a partícula ya junto, ou com o tocar, que é uma variação informal, e eu coloco um nadou ali para dizer, ó, entre tudo isso que eu falei, mais umas coisas aí, né? Etc., entre outras coisas. É normalmente assim que se usa o nadou. Aqui, peraí. Aqui o Igor pergunta do Gai. A Priscila, assim que voltar, já responde. Gabriel aqui, estou no tópico 12 do módulo 1, só explicando o pessoal que chegou agora, as dúvidas difíceis eu vou deixar para a professora Priscila e vou responder
só as fáceis, né? Lei do menor esforço. Gabriel, estou no tópico 12 do módulo 1 e recentemente estou tendo problema com as sentenças longas. Pessoal que já está no módulo 2 ou 3, já passou pelo módulo 1, algum problema com sentenças longas? Alguém já teve? Levanta a mão. Alguém já teve? Todo mundo, né? A sentença longa. Vamos deixar só a professora Priscila responder as que são para ela primeiro, e depois eu volto para falar das sentenças longas, então. Priscila, com você. Vamos continuar, então, respondendo aqui só aquele exemplo, porque, assim, tem algumas coisas que são um pouco mais complicadinhas, como eu disse, que não são usadas no dia a dia, tá? Aqui, ó. Terminando, então, de explicar para o Fernando, né? Peraí, gente, eu coloquei o microfone lá longe, desculpa. Terminando, então, de explicar para o Fernando. Então, ele colocou a frase aqui, né? Então, é que talvez a tradução aqui... Deixa eu ver. Tá escrito sem cuidado. Aí que a tradução, gente, aquilo que eu sempre falo, a tradução, tem que ver quem traduziu, com qual objetivo traduziu, né? De ser mais direto ou não, mas, assim, é importante entender a ideia, né? Então, makuro significa fazer algo sem parar, sem cessar, tá? É isso que significa. Aqui, nesse caso, cabe sem cuidado? Cabe. Vamos ver a frase para entender, então. Ó, kangae monashi. Então, nashi significa sem. Então, sem pensamento, sem nenhum tipo de consciência. Shinrin no basai shite. Então, basai significa tirar árvores, né? Desarborização. Shirin significa floresta. Então, fazer desmatamento das florestas sem pensar. Mokutan o escuri, makureba. Então, mokutan significa carvão. E ficar fazendo carvão sem cessar, sem parar, né? Ficar procurando, ficar cortando as árvores para fazer o carvão vegetal. Kougai de jizetsu surusa. Assim, kougai vou dizer, é um dano público, né? E vai acabar fazendo uma devastação, tá? Então, é isso que está escrito aqui. Então, esse sem cuidado, né, tem sentido, porque por causa do contexto da frase. Então, mas makuro tem o sentido de fazer algo sem cessar, sem parar, tudo bem? Deixa eu ver. Agora, eu acabei ficando um pouco, né, fora para ver o exemplo direitinho, para ver a explicação. Qual seria, então, o outro? Eu terminei de explicar isso. Então, Fernando, você me fala se você entendeu, se ficou clara a resposta para a sua pergunta. Se não ficou, a gente, então, vai dar uma resposta um pouco mais completa por e-mail, porque, como eu disse, é uma estrutura que requer um pouquinho mais de cuidado. Você pode ver até pela frase que está aqui, você vê que é uma frase de jornal, né? De consciência social, uma coisa bem adulta, assim. Então, uma linguagem bem mais difícil, tá? Não é uma linguagem cotidiana, por isso que, de repente, mas, assim, o princípio por trás é bem simples, né? É fazer algo sem parar, incessantemente. Se isso vai ser bom ou ruim, vai depender do contexto, tá bom? Priscila, tem uma dúvida do Gabriel Cardoso. Como é a graduação e pós em japonês? Estuda-se mais cultura ou você aprendeu muitas coisas referentes à língua? Interrogação. Então, a graduação em japonês, eu acho que vai depender muito da universidade que você estudar, né? Eu não posso falar de todas, assim, mas, assim, o que eu sei, as que eu conheço, pelo menos, que é a Federal do Paraná, que eu conheço o curso de lá, conheço a Unesp de Assis, que foi onde me formei, conheço da USP também, se trabalha muito a língua, né? No primeiro momento, eu acho que os 2 primeiros anos, em geral, é uma aprendizagem intensa de língua mesmo, então a gramática e a língua como um todo. Você vai ter, assim como aqui no curso, só que lá você vai aprender também, como, em geral, você está fazendo o curso para ser bacharel ou licenciado, você tem que aprender de forma profunda e completa a língua, inclusive os pontos gramaticais, para você nem sempre com a intenção de explicar, mas com a intenção de entender muito bem aquele conteúdo. Então, você aprende muito a língua, aí você vai ter os áudios para ouvir, os professores, em geral, passam exercícios de diálogo para você fazer, aprende a escrever, né? Redação, tem livro de redação, kanji, tem tudo. Então, você vai aprender a língua a fundo, aí começa do nível básico, vai até o intermediário.
A partir do terceiro ano de faculdade, pelo menos era assim, hoje em dia eu não sei, mas eu acredito que seja assim ainda, a gente vê muita literatura. E dentro da literatura, então, você estuda história, né? E desde o primeiro ano, mesmo aprendendo a língua, os professores sempre vão falar da cultura, porque os textos, os livros trabalhados, né, para estudar japonês em geral, vêm sempre com uma temática cultural. Então, vai falar, por exemplo, do uso do furô, né? De algumas culturas que tem lá o Toshidama, por exemplo, aquele dinheiro que se dá no final do ano para as crianças, como que se usa um ofurô, do Hanami, né, que é a apreciação das flores cerejeiras, então, a cerimônia do chá e assim por diante. Então, esses temas, eles permeiam toda a língua, né? Então, os textos trabalhados nas aulas, em geral, são textos que abordam a cultura. Então, você acaba estudando língua e cultura ao mesmo tempo. E aí, depois de 2 anos, geralmente aprofunda muito. Aí entra em literatura e história mesmo do Japão, tá bom? Espero ter respondido. A pós-graduação. Aí, após não, né? Após você já tem que ter um nível de japonês. Após, hoje em dia, assim, faz um tempo que eu não me atualizo, mas até a última vez que eu pesquisei, após em japonês que tem no Brasil não tem doutorado para japonês diretamente, né? Um departamento de língua japonesa. Aliás, um departamento de língua e cultura japonesa que tenha doutorado no Brasil ainda não tem. A USP está estudando de abrir e tem mestrado. Tá? A pós-graduação você tem que ter um nível bom, né? Um nível 2, no mínimo, de língua japonesa. Por quê? Se você for estudar, fazer um mestrado em língua e cultura japonesa, você vai ter que... Todo o seu material que você vai estudar no seu mestrado, né? Que nem no caso, 80% do que eu estudei foi em japonês. Então, os livros que eu li, tanto teóricos quanto de literatura, foi em japonês durante o mestrado. E tem aulas, né? Na pós-graduação, você tem 4 matérias obrigatórias, isso significa que você vai fazer 6 meses de cada, são 2 anos, pode fazer em 1 ano, enfim, de 2 anos. Aí tem, a USP, ela chama muitos professores convidados do Japão, muitos mesmo. Então, eles vêm das 4 matérias que eu fiz, as 4 disciplinas que eu cursei, de 6 meses cada uma, 2 foi com professores japoneses, tá, nativos. Eles vêm, ficam 1 mês no Brasil, dá o curso condensado. Então, você tem que entender japonês, tem que falar japonês, tem que escrever em japonês, porque o trabalho final que você entrega para o professor em japonês, e eles, assim, tem alguns que entendem inglês, mas no meu caso, eu tive que fazer tudo em japonês mesmo. Tem seminários, você apresenta seminário em japonês. Aí, na pós-graduação, já é realmente, como que eu vou dizer? Aí não vai ter estudo de japonês específico, aí você vai estudar aquilo que você se propôs estudar na pós-graduação. No meu caso, foi, né, a literatura, o Mukashi Banashi, que eu estudei, que é vamos colocar assim, narrativa popular japonesa. Então, foi o que eu estudei, entendeu? Aí não vai ter aula de língua, nada disso mais. Aí acabou. Muito bem. Mais detalhes sobre isso numa aula própria futura que a gente vai falar sobre estudar no Japão. Priscila, tem uma dúvida do Igor aqui sobre a estrutura GAI. Você dá uma olhadinha aí, enquanto eu respondo aqui do Gabriel sobre as sentenças longas. É o Igor Chaves. Tá mais ou menos no meio do chat ali. Tem bastante coisa antes, bastante coisa depois. Gabriel perguntou aqui, começo a ler uma sentença longa, acabo esquecendo aquilo que li no início dela, perdendo o raciocínio geral e preciso começar de novo. Ou quando vejo algo que não sei muito bem, me perco. Bom, quanto maior a sentença, mais coisa você tem que memorizar. Apareceu uma coisa que você não sabe, você se perde mesmo. Normal. Então, assim, isso é normal. Também você esqueceu o que estava vindo antes. Então, qual que é a dica? É claro que a gente teria que mostrar na prática com uma sentença longa e tal, mas, aliás, até uma dica para uma aula futura. O que acontece? Você já vai entender, não necessariamente traduzindo, mas entendendo aquele pedaço do começo, mesmo que na tradução ele vire o final, já vai entendendo desde já vai construindo aquilo, sabe? Nem que você vá construindo a tradução de trás para frente. Porque num texto você pode realmente ler de trás para frente, se você achar que adianta. Quando uma pessoa fala, você tem que esperar ela terminar. Então já tem que estar fazendo sentido na sua cabeça quando ela começa. Então você vai se acostumando com isso de tanto ver frases longas. Eu acho que é um dos maiores desafios da língua japonesa.
Porque você está pedindo para o teu cérebro fazer o processo inverso do que ele faz normalmente. Então demora um pouco para se acostumar, mas você consegue aos poucos. Claro que se a frase for muito longa, demora mais. Mas quanto mais contato você tiver com frases longas, antes você vai se acostumar e aos pouquinhos vai pegando. Eventualmente a gente faz uma aula só sobre frases longas, pega umas 2 ou 3 só, assim, gigantes, e vai parte por parte mostrando como você constrói o raciocínio enquanto vai ouvindo. Não depois que a frase inteira já foi dita, que você pode começar do final. Não, já no começo você... Vamos fazer isso um dia, vamos marcar. Vamos marcar. Vamos ver então, Charles, voltar aqui na pergunta do Igor. Então ele pergunta sobre o Gai, né? Gai Garu, que é uma estrutura, né? O Gai é uma estrutura que realmente tem o sentido de valer a pena alguma coisa. Aí tem a frase aqui, Ikigai ou Kanjiro, né? Então, Kanjiro significa o quê? Sentir, ok? Gai é valer a pena. Iki é de Ikiro, de viver. Então, sentir que vale a pena viver, tudo bem? Então, o Gai realmente é nesse sentido de valer a pena, né? É a forma mas, sem mas, mais Gai, né? Isso. Então, esse Gai Garu pode ser assim também, mas o Gai, o uso dele, né, não precisa ser só Gai Garu, né? Miru Gai Garu. Então, é algo que vale a pena ver, ok? Mas você pode falar também, o Ikigai também você pode usar, né? Ikigai no seikatsu. Então, um cotidiano que vale a pena viver, tá? Então, é nesse sentido, o Gai vai ser sempre Anoei Gaga Miru Gai Garu. Então, aquele filme vale a pena ser visto, né? E assim por diante. Então, o Gai realmente é valer a pena. É que aqui foi usado um pouquinho diferente, mas ele, a forma, né, em vez de ser Gai Garu, é Ikigai. O sentido do Gai não mudou, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, fala aqui com a gente que a gente vai esmiuçando para você. Matheus pergunta, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os diferentes porquê do japonês, os de pergunta. A gente pode perguntar porquê com naze, doshite, nande, sobre como eles devem ser usados e se cada um pede por um tipo diferente de resposta. Ou se acharem melhor fazendo, analisando frases sobre isso, tudo bem. Outra coisa que eu queria saber é sobre o uso de pronomes, mas mais especificamente sobre aqueles que significam você. Anata, anta, kimi, omai, quando eu uso o que, se é ofensivo, quando é melhor, quando não é melhor, etc, etc, etc. Priscila, você Gostei. começa com naze, doshite e nande, e depois eu falo do você. Não você, você, Priscila. Mas eu queria falar do você também. Então você fala... Eu gostei dessa pergunta, Matheus. É muito legal. A gente gosta de todas, tá? Não, eu gosto de todas, mas quando são essas assim muito culturais, eu acho tão bacana, eu adoro essa parte. Então, Nande doshite naze, vamos começar pelo naze e doshite, então, tá? Que é mais fácil. Ambos são perguntas normais, né? A diferença de naze e doshite é que o naze é um pouquinho mais informal. Embora ele possa ser usado também, você pode até chegar a ver ele em algum contexto mais formal, mas por que ele é mais informal, entre aspas? Porque o naze, ele é mais contundente, né? O doshite seria por que você foi, né? E o naze, e aí? Por que você foi? Sabe essa mudança de tom? Quero saber o porquê, a razão pela qual você fez isso. Então, quando você está realmente fazendo uma pergunta, sem aquele sentimento de você tem que me responder, seria o doshite, né? Então, você pergunta para o professor, doshite koreo tsukaimasu ka? Né? Por que se usa isso no Japão? Então, é uma pergunta de curiosidade, digamos assim. Agora, uma pergunta de estou tirando satisfação é naze. Para quem assiste anime, para quem lê mangá, já deve ter visto. Que quando eles estão bravos lá, eles vão usar mais o naze, né? Do que o doshite. Pode reparar. Se vocês não repararam, comece a prestar atenção nisso agora. O nande é um pouco parecido com o naze, né? Nandeiku, né? Na verdade, esse nande, na verdade, é o nani mais a partícula de, né? Então, por meio do que você faz alguma coisa, né? Então, nandeiku, então, do que você vai. Saiu disso, aí depois acaba usando um pouco fora de contexto, né? Mas o nandê também, ele é bem informalzinho. Aí, no caso, não tem muito... O nandê também é parecido com o naze. Assim, então, vamos colocar num grau de força, né?
Então, eu tenho o naze, que é o mais forte, né? O nande fica no meio, né? Você também está perguntando alguma coisa para a pessoa, do tipo, eu não entendo o que você está falando, né? Por que você fez isso, né? Então, o filho briga na escola, a mãe vai falar, nande, né? Não doste, você não tem uma dúvida que você quer tirar, não, você quer saber porque, assim, você está tirando uma satisfação, tá? Então, nande, e por último, naze, né? Naze konakoto shita no? Por que você fez isso? Aí a mãe já tá brava, agora, nande sonakoto shita no? Né? Agora, doste envolve dúvida, né? Então, quando você não sabe alguma coisa que quer perguntar, né? Doste nihonjin kore o tsukaimasu ka? Por que nihonjin usa isso, né? Doste nihonjin wa hashi de tabemasu ka? Por que os japoneses comem de hashi, por exemplo? Então, você está falando de dúvidas, coisas que você não entende, doste. O nande é aquilo que você está querendo saber da outra pessoa e o naze você está intimando a pessoa. Por que você fez isso? Quero saber, então. A intenção, ou seja, a diferença é o que? A intenção, tá? Então, o primeiro, doste, você está em dúvida, nande, você está querendo saber o porquê, você fez alguma coisa, e o naze, você já está se tirando satisfação, já está meio bravo, tá bom? E aí, eu vou falar aqui um pouquinho, depois o Charles completa, do você em japonês, que tem anata, anta, kimi e omae, né? Tem mais, na verdade, né? Mas vamos falar esses para não... Então, depois o Charles completa. Mas, assim, sim, tem kisama, tem um monte. Mas, assim, o anata, gente, é o mais comum, mas uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que os japoneses não usam tanto os pronomes quanto a gente, todos eles, tá? Eu, você, ele, ela. Aí você vai perguntar o que eles usam, então, o nome da pessoa, ou o cargo da pessoa. Você está falando que o professor vai falar sem ser. Então a gente fala assim, professor, você já leu? Por quê? Porque em português você não coloca o você é a parte integrante da palavra. Em japonês não, você fala sensei, konohon mo yomimashita ka? Não precisa do você, tá? Em japonês, você só fala o nome da pessoa. Aí, pela tradução direta do português, por isso que a gente não pode traduzir o português para o japonês, a gente tem que entender o japonês e se expressar em japonês. Não fazer uma tradução japonês-português direta que nunca dá certo, porque dá nesse problema cultural, né? Então, sensei, konohon mo yomimashita ka? Você não usa o você. Assim como para a pessoa falar dela mesma, ela não fala eu, né? Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que chama Yuko. Então, em vez de ela falar, eu vou, Yuko mo iku, né? Yuko mo ikimasu yo. Então, a Yuko também vai, é assim que eles falam, né? O Kenji mo iku, né? Então, eu também vou, o Kenji também vai, né? Então, ele não vai falar eu, não vai falar o watashi, ou boku, ou ore. Quando o japonês usa o pronome, ele está dando uma ênfase. Bom, eu vou direcionar então para você, tá? Teria o eu também, mas vou direcionar para você que fez sua pergunta. Você pode usar o anata, que é mais formal, né? Então, quando você não conhece a pessoa, aí você fala o anata. A partir do momento que você conhece, seria legal você usar o nome ou o cargo dela. Então, se for seu professor, vamos supor que seu professor chama-se Yamada. Você vai falar, Yamada Sensei, 3 pontinhos, aí você conversa com ele, em vez de falar anata, não fica bacana, não fica educado. Anta, gente, é uma variação do anata, tá? É o anata sem o a. É falando rápido. Então, fica bem informal, é uma linguagem oral, tá? E informal. O anta é muito, muito ofensivo. Não use. Tá chamando a pessoa de anta, né? Então, não... Então, pode até pensar assim. Porque eu vi muito com casal, sabe? Brigando. Ou irmãos, né? Estão brigando. Então, são pessoas com quem você tem intimidade, né? Até porque, em geral, normalmente a gente não briga, pelo menos não pessoalmente, né, cara a cara, porque a gente não tem uma proximidade, em geral. Mas, assim, mesmo numa briga de trânsito, que não acontece no Japão, vamos supor, ele poderia falar anta para outra pessoa, porque estão numa situação de nervoso, um contexto assim, sabe? Então, anta é bem ofensivo, tá? O kimi, realmente você tem muita intimidade, ele não é ofensivo, mas ele denota intimidade. Então, se você usa o kimi para quem você não tem intimidade, dá uma sensação muito estranha. Por exemplo, vamos fazer uma associação de ideias e não de palavras. Eu me chamo Priscila.
Então, se eu chego numa clínica, estou dando meu nome, né? Vamos supor, eu chego numa clínica, qualquer, estou dando meu nome, ou estou indo para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. Qual que é o seu nome? Priscila. A entrevistadora vira para mim e fala, então, Pri. Oi? Pri? Então, assim, em português, no Brasil a gente também tem, né? Vamos supor, tem o Charles aqui. O Charles está fazendo, né, uma entrevista de bolsa de estudo, professor, né, emérito ali, chegou. Ele fala, qual que é o seu nome? Ele fala, Charles. Aí o professor fala para ele, então, Charlesito, vai dar um revertério na hora, dá uma estranheza, não dá porque é uma coisa, né? A gente só fala assim com quem a gente tem o quê? Intimidade. Nesse mesmo grau, então, está o Kimi, tá bom? O Kimi é para quem você tem intimidade. Então, pensa assim, é a mesma coisa que chamar alguém sem san, é a mesma sensação. É a sensação de a gente ou diminuir o nome, ou chamar no diminutivo, que a gente faz no português, que a gente só faz isso com quem a gente tem intimidade, né? Então, o Kimi seria isso, tá? O Mae também, como o Anta, é bem ofensivo e é bem interessante, né? Porque a maioria dos pronomes japoneses vem da onde a pessoa vem da posição da pessoa que está falando com você. Então, quem está falando com você está onde? Na sua frente, né? Então, o Mae veio, na verdade, da posição da pessoa. O Mae, tanto que é o kanji de Mae mesmo, de estar em frente. E o O de polidez, sabe? Aquele O de polidez que a gente usa em o Kane, por exemplo, né? O Shiro. Então, na verdade, o Mae, há uns 300 anos atrás, era uma palavra muito rebuscada, mas foi usando em excesso, caiu na rotina e ficou ofensiva, tá? Então, o Mae, Anta, ofensivo, Kimi, intimidade, Anata, para quem você não conhece ainda, tá bom? Para quem você não sabe o nome. Isso aí. Priscila, tem mais uma dúvida do Igor um pouco mais para baixo. Ele pergunta de algumas estruturas gramaticais. Enquanto você dá uma olhada, eu vou responder o Hugo Hattori. Gostaria de saber se durante o curso vai ter o treinamento de caligrafia das letras. A gente divide, a gente tem a premissa no curso de um passo de cada vez. Então a gente começa pelo passo que a gente considera mais determinante, que é a compreensão. Então você vê as letras, tanto katakana quanto hiragana quanto kanji, você as vê. A gente ensina você a ler, a entender, a se comunicar usando essas letras e a escrevê-las em teclado digital, celular, computador, notebook e assemelhados. Esse é o passo primeiro que a gente dá, por a gente entender que ele te possibilita fazer uma quantidade de coisas muito grande. Depois, como um passo posterior, se você quiser, você pode, por algum motivo, é necessário para os seus objetivos, treinar a caligrafia das letras, né? A escrita manual mesmo das letras, que inclusive é uma coisa que no Japão tem até todo um processo, tem a ordem dos traços e tudo mais, quase uma arte para eles esse aspecto. E então no curso a gente não vai praticar a escrita manual, a gente vai deixar você ter todo o conhecimento necessário para viver sem a escrita manual, e se você achar que precisa, você já aprendeu todo o resto antes para poder focar só nisso depois, como um passo secundário. E a gente tem no Instagram do programa Japonês Online a série Como Escrever Kanji, eu não lembro bem o nome, em que o Vinícius da nossa equipe, ele mostra a ordem dos traços de algumas palavras, é bem bacana. Se você realmente quiser aprender a caligrafia, ali tem alguns primeiros passos bem interessantes. Aqui, cadê? Priscila, você chegou a dar uma olhada aqui? Sim. Ou eu respondo outra primeiro? Não, eu posso responder já para o Igor, até porque, Igor, essa resposta vai ter que ser por e-mail mesmo, tá? Porque ela precisa de exemplos, tá? Então, assim, mas o que eu posso falar sobre isso é o seguinte. Você vai falar do Tetamaranai e depois tem Teshoganai, Shikataganai, né? Eu acho que é Kanawanai, né? Então, assim, precisaria de uma resposta um pouco mais elaborada, mas o Teshoganai e o Shikataganai não tem diferença entre os dois, que não tem o que fazer a respeito de alguma coisa, né? O Tetamaranai e o Tekanawanai não conseguir. Então, por exemplo, o Tetamaranai eu não me aguento de vontade, não, melhor. Sabe quando a gente fala em português, eu tô morrendo de calor, tô morrendo de vontade de tomar sorvete.
e alguma coisa nesse sentido, né? Tô morrendo de vontade de assistir aquele filme. Sabe quando é uma coisa que você não se aguenta? É o Tetamaranai, tá? O Te-Shoganai e o Te-Shikataganai seria uma outra coisa e o Te-Kawanai também. Então, por isso, precisa um pouco de exemplo, um pouco de explicação da estrutura para você entender um pouco mais profundamente. Então, a gente vai deixar anotado, né, Charles, a pergunta dele e Sim. a gente vai responder por e-mail, tá bom, Igor? Para poder principalmente dar alguns exemplos, porque eu acho que com mais exemplos fica melhor, principalmente essas estruturas gramaticais um pouquinho mais complexas. Igor, se não me engano, você está estudando um livro preparatório para o N3 ou N2, né? No qual você provavelmente se depara com esse tipo de coisa. Tendo dúvidas específicas sobre isso, mesmo que não seja material do curso, manda para a gente, que daí a gente vai tirando as dúvidas que forem surgindo e eventualmente uma ou outra vai surgir. O Matheus está comentando aqui, cadê? Antes teve algum outro comentário aqui que passou. Aqui, o Matheus aqui disse que com relação às sentenças longas, estou chegando ao fim do módulo 2, ainda tenho muita dificuldade na parte de compreensão oral daquelas orações adjetivas em que tem uma, duas ou mais sentenças, uma dentro da outra e meio que de trás para frente. Veja bem, primeira coisa a entender é que é normal ter essa dificuldade. Ponto. Fato. Segundo, alguma dica para melhorar? Continue estudando esse tipo de frase mais difícil. Mais contato, mais você se acostuma, mais o seu cérebro vai pegando jeito, mais a coisa vai funcionando. Eventualmente também ajuda muito você melhorar o vocabulário, porque se a frase é muito comprida e tem uma palavra que você não entende, já estragou tudo. O raciocínio estava indo bem, chegou uma palavra que você não entendeu já. Então ajuda isso também. Mas a dica é, continue praticando, ouvindo, lendo, principalmente na compreensão oral. Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Veja que você está ouvindo frases que você já leu no texto, já pôs no Anki. Então o teu cérebro já conhece aquela frase e já está um pouco mais acostumada com ela. É menos difícil do que se você ouvisse uma frase de outro lugar que fosse gigantesca e tivesse essas características. Continua, continua e continua. Vai demorar um pouco para você ficar 100% acostumado com isso. Porque, vamos falar a verdade, mesmo em português, às vezes uma frase muito longa, muito comprida, você se perde. Em japonês, se o raciocínio for de trás para frente, isso pode acontecer também. Mas a gente vai, promessa minha, vamos fazer uma aula ao vivo sobre analisando frases longas. Nem que seja uma frase só gigante, duas, para mostrar como é que é o raciocínio enquanto você escuta aquilo, para você pegar na prática, porque na teoria é mais complicado entender. Emily Augusto, sempre amei línguas estrangeiras e aprendi muito ouvindo lento. Notei que com o japonês tenho facilidade em entender quando falam e quando leio. Mas na hora que preciso repetir, tentar falar no mesmo ritmo dos áudios, começo a ter problemas. Isso melhora com o tempo? Tem algo que eu posso fazer para destravar na fala? Assim, você não precisa falar no mesmo ritmo dos áudios. Não precisa. Se quiser, pode, tudo bem. Mas não precisa, não se cobre por isso. O cara que está lendo aqui no áudio, né? O cara que gravou o áudio para o texto do programa Japonês Online, ele é um japonês nativo. Ele com certeza vai ler muito mais rápido que você quando estiver lendo, não tem nem comparação. Então não se preocupe em tentar ler tão rápido quanto escuta, não vai dar certo no começo. Mas assim como a sua alfabetização em português, você começa lendo em português o A, E, I, O, U lentamente, e com o tempo vai aumentando a velocidade até se tornar uma coisa natural, assim também é com o japonês. Então é também uma coisa que melhora com o tempo e a prática. Não é só o tempo, porque se você deixar os anos passarem e não fizer nada, mas se você, o tempo e continuar, tempo praticando, ouvindo, falando aos pouquinhos, lendo, você vai conseguindo dominar isso. Tudo aquilo que você parece que hoje faz de maneira lenta, seja compreender alguma coisa, seja ler, seja falar, seja entender o que é falado, tudo aquilo que você até consegue, mas consegue de forma lenta, aos pouquinhos melhora. Porque tudo que você começa a aprender com outro idioma, no começo é lento mesmo. Demora um pouquinho para a velocidade engrenar, mas engrena. Com o tempo, a gente pode, desculpa te interromper, Charles, mas por favor.
não é nem quando a gente começa a aprender um idioma estrangeiro, qualquer coisa, né, gente? Você começa, se você compra um jogo novo, não sei, né? Vou fazer várias associações aqui. Você compra um jogo novo, até você se adaptar a ele, você vai ler, reler, vai e volta, né? Então, tudo que é novo leva um tempo. Até você se adaptar, não, a língua estrangeira também é assim, mas qualquer coisa nova que você está aprendendo, até você conseguir uma desenvoltura, leva um tempo. E é preciso prática, tá, gente? Então, por exemplo, alguém vai começar a dirigir. O começo é horrível. Eu lembro quando eu comecei a aprender a dirigir, meu Deus do céu, eu falava, como que alguém dirige? Como que alguém presta atenção nos mecanismos no carro e no trânsito ao mesmo tempo, gente? É muita coisa para pensar, eu pensava na época, né? Soltar a embreagem devagar. Que fresco. É... Solta a embreagem de uma vez. Não, o carro vai morrer, o carro vai morrer. É assim, né? Então, quando você está lendo um texto, é como se fosse o carro. Às vezes a gente dá uma morrida. É normal, gente. Você tem que voltar lá, ler de novo, tirar dúvida. Tudo é assim, né? É que a gente às vezes fica tão assim, quando a gente está aprendendo japonês, a gente fala, não, é o japonês, que assim, não, a vida inteira é assim. Quando a gente pensa, assim, a gente se cobra menos, a gente começa a entender que a gente não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Ah, eu não entendi, então a culpa é minha, eu tenho problema, não vou conseguir aprender. Não, gente, não tem nada a ver isso aí. Todo mundo é assim, comigo também era assim. Ixi, no começo eu ia ler. Eu lembro para falar do Itashimashite, a primeira vez que eu ouvi isso na vida, eu falava, eu nunca vou repetir essa frase. O que você falou aí? Eu falava isso por assim, eu falava, gente, eu não vou conseguir sem ser. Eu falava, o quê? Então, gente, todo mundo passou por esse processo. Você fala assim, ah, mas e você, sem ser, foi assim? Foi, gente. Nossa. Chegava em casa, repetia 1000 vezes, depois ficava falando. O que faz, o que diferencia quem aprende do que não aprende é a continuidade, tá? A única forma de você não aprender é desistir. Coloca isso na sua cabeça. A única forma da gente não conseguir alguma coisa é desistir. Não interessa se uma pessoa leva 1 mês, outra leva 2, outra leva 3. O tempo de cada um é individual, assim como a forma de aprender é individual. Mas todo mundo aprende, tá, gente? Então é tranquilo. Exceto quem desiste, esses não aprendem. Pessoal, a gente está chegando a 50 minutos de aula e acho que ficou para trás 2 ou 3 perguntas. Priscila, eu não sei se você já tem que sair ou pode ficar. Não, eu posso, mais 10 minutos eu posso. Eu ia pedir para você só responder aqui, você que já esteve no Japão muito mais vezes que eu, responder aqui para o Samuel. Em japonês é possível reconhecer a letra de uma pessoa, a forma como ela escreve? Se não, o que substitui as assinaturas em documentos? Cultura geral. Daqui a pouco eu respondo as dúvidas de cima que tem ali. Sim, em japonês, assim como em português, cada um tem sua letra, é uma diferente da outra. Existe a letra cursiva. Aí você fala assim, como que eu aprendo isso na prática, gente? Tá? Você não vai ter um curso para você aprender, né? Então você vai ter um amigo, alguém vai escrever para você, até você reconhecer a letra daquela pessoa. Vai um tempo, a gente vai vendo que tem alguns kanjis que são uma pessoa, vou dizer, que tem alguns kanjis que escrito a letra de mão vai ser sempre semelhante, então tem bastante coisa assim. Então é possível sim reconhecer a letra de uma pessoa em japonês, uma é diferente da outra, tá? E como se substitui as assinaturas no Japão. No Japão, o mais comum é ter o carimbo, tá? Chama hanko, né? Então, os japoneses fazem esse carimbo oficial e todo mundo tem o seu próprio carimbinho. Você faz e quando você vai assinar um documento oficial, se assina com carimbo. Eu, por ser estrangeira e não tinha carimbo, o que eu fazia? Eu fazia assinatura, como a gente faz no Brasil. Tá? O importante é você ter só uma assinatura, mesmo a entrega, né? Às vezes eu recebia entrega do correio em casa, que nem no Brasil, se der eu dava minha assinatura ali e fechou. Os japoneses, na grande maioria, têm o carimbo, é o mais comum, que chama hanko. Okay? Tem uma dúvida aqui do Gabriel, né? São muitos Gabriéis, até hoje não sei. Ele pergunta aqui, o kisama é quando a pessoa quer desrespeitar a outra. Esse negócio, os japoneses, eles são malucos, porque assim, você expressa muita coisa usando o pronome você. Por exemplo, eu não sei se isso ainda acontece, a Priscila vai me corrigir se eu estiver errado, mas nos anos 70, as mulheres chamavam os homens de querido, querido, vem a janta, querido isso, querido, usando anatá, né, para chamar de ainda hoje, para chamar de querido usa anatá, que é você. Kisama significa você.
né? Só que é super rude. Então você provavelmente já deve ter visto, quem assiste anime já viu alguém, Sama! Você tá xingando a pessoa chamando de você. Isso é muito louco, mas é assim mesmo. O Kisama é uma maneira extremamente agressiva, ofensiva, de dizer você também tem o teme, com 2 E's, teme e, que é muito agressivo, né? Se você disser isso para alguém, na rua a pessoa te dá um tapa na cara. Que são 2 maneiras de dizer você, que são muito agressivas, né? Aqui você está mencionando o Call of Duty, né? Imagino que alguém falou o general falou pro soldado, é isso? Não. Pro outro soldado. Enfim, ele com certeza falou para alguém com quem ele tinha alguma liberdade de ser agressivo, né? Para não tomar um tiro depois. Mas o raciocínio é esse, né? O Kisama é esse tipo de agressividade aí. Não usem, tá? Por favor, esqueçam essa palavra. Ô Charles, o Gabriel, ele comenta, ele faz nessa mesma pergunta que você está lendo no início, ele está perguntando aqui, quando um nativo vai se graduar em japonês, ele por ser nativo aprende também coisas muito complexas da língua, que mesmo sendo nativo não vai entender? Sim. Por exemplo, eu fiz letras, né? Português, então é o curso de letras, tá? O curso de letras no Japão, assim como no Brasil, né? A gente em português, a gente fala, dependendo do livro que você pega, mesmo sendo formado em letras, dependendo do livro que eu pego, eu tenho que ir no dicionário, não tem como. Você fala, gente, que palavra é essa, né? E tinha coisas que eu nem imaginava na vida que existiam depois que eu fiz, porque na faculdade de letras a gente não aprende só a língua, a gente aprende como a língua funciona, o que tem por trás da língua, enfim, muitas coisas, né? Sintagma nominal, gramática normativa, o verbo Linguística, tartamudear. gente. Existe linguística, sociolinguística, neurolinguística, psicolinguística, então a língua é relacionada né, a neurologia, a ciência, a psicologia. Então, em japonês também eles veem tudo isso. Eles vão estudar também as coisas mais antigas, a língua japonesa clássica, né? Assim como a gente estuda o latim, que não estuda o latim. Então, eles também estudam isso, tá bom? Então, eles aprendem, os japoneses, assim como a gente aqui no Brasil, todos nós, tem sempre muita coisa para aprender, complexa, com certeza. Para finalizar, então, a última dúvida, se eu não ficou nenhuma para trás, o André pergunta, depois do curso, a gente não respondeu exatamente na ordem que chegou, mas está todo mundo respondido a princípio. Depois do curso, além do Nihongo Club que é recomendado, há algum livro que recomendem? Ou mais vale investir mesmo no Nihongo Club e nas aba estruturas? A aba estruturas não é exatamente um investimento, porque ela já está ali, né? Já está tudo certo. O Nihongo Club é um adicional, é uma outra questão, mas que vale muito a pena, porque são 52 textos com áudio para você colocar mais conteúdo ainda, diálogos na prática, contextualizados, de situações do dia a dia, para você pegar a manha do dia a dia no japonês. Acabou tudo isso. Recomendamos algum livro? Veja, tem muito livro, muitas opções. Um problema é haver poucas opções em português. Então, assim, ou você vai comprar um livro que tem a tradução em inglês, e aí você vai ter que ter um bom inglês, ou um livro que é em japonês mesmo, dependendo do nível vocês conseguem. Eu tenho esse aqui, que eu mostro no YouTube frequentemente. E então, a gente recomenda que você siga da maneira que você achar que é melhor, de acordo com seus objetivos, e a escolha do livro em si depende da temática do livro. Esse que eu mostrei agora é sobre a linguagem honorífica. Quem quer passar no exame de proficiência tem livros específicos. Imagino que tenha livros sobre gramática, sobre tudo que se imaginar. A Priscila vai me corrigir se eu estiver errado. Não, tá certo. E aí vai ficar a seu critério ver, poxa, eu tenho dificuldade com a parte mais teórica, um livro mais de teoria. Eu preciso mais da prática, talvez me falte vocabulário. Você compra um livro mesmo, um romance de ler, pesquisa as palavras que não sabe. Então depende, a gente recomenda assim que você, depois que terminar o curso, se terminar o Nihongo Club também, que você continue, e a escolha do que exatamente fica mais a seu critério, né? Fica os livros que seriam interessantes depois que você terminar o curso, seriam os livros voltados para... Eles dividem, a gente vai falar um livro específico, tá? Mas você procure livros que vai te ensinar japonês no nível 2Q e Joukyu, tá? Vou escrever aqui para vocês, vou escrever em hiragana, tá? Então, 2Q e Joukyu. Então, que é nível intermediário e nível avançado. Não que vocês não vão ter, né, no curso, principalmente o nível intermediário, sim,
o avançado um pouco também, mas assim, porque eles vão trazer coisas bastante novas. Então, qualquer livro que ensine o nível 2Q e o JQ vai ser muito bom, tá? Eu estou escrevendo aqui, eu vou mandar já para você. Perfeito. Enquanto isso, a gente já vai meio que finalizando, chegamos a exatos 1 hora. A intenção é que esse tipo de plantão de dúvidas ele seja um pouco mais curto. Mas como estão chegando várias dúvidas, né? E no final. JQ, gente. Eu errei aqui, desculpa. Agora que eu lembrei. É JQ, tá? Tá. Ignora o que a Priscila digitou agora e fica para o próximo. Eu vou... Como a intenção é uma aula ao vivo num formato que seja bom para vocês, a gente também quer o feedback de vocês. 1 hora de aula nesse formato, assim, só dúvida, só tira dúvida. É agradar, é uma boa, não é? Sugestões são sempre bem-vindas nesse sentido. Igor Chaves, Igor, a gente te manda, a Priscila manda, né? As partes difíceis a gente terceiriza. A Priscila manda um e-mail para você, se não hoje à noite, provavelmente amanhã, para detalhar com exemplos e tudo mais, para ficar bem legal, a explicação dessas estruturas gramaticais que você mencionou e, eventualmente, claro, outras dúvidas suas que venham a aparecer, você nos avisa via comentário, portal, e-mail, como você preferir. Você mandou um e-mail perguntando, perfeito. Então, a gente... Bom, eu acho que um deles a gente já respondeu, mas a gente, enfim, repete lá também a resposta. E o outro, eu encaminho para a Priscila para ela te responder, então, provavelmente amanhã. Não sei se, acho que hoje 6 horas já deu, né? Mas provavelmente amanhã. E é isso, pessoal. 1 hora acho que tá bom, né? 1 hora tirando dúvidas. Se vocês gostaram, levanta a mão, bate palma. Não precisa. Quem gostou aí, deixa no chat, comentários. A aula ficou longa, ficou curta. Nesse formato é bom, poderia ser um pouco diferente. Sugestões são sempre bem-vindas. Dúvidas que surgirem, portal, sempre, suporte, estamos lá. E reforçando bem rapidinho. Hoje, agora, daqui a pouco, 8 da noite, tem uma aula do Luiz, no qual ele vai falar sobre uma oportunidade muito boa para ir para o Japão. Quem não é descendente, quem acha que não tem como, é difícil, não dá, é um sonho distante, não é. E o Luiz vai explicar detalhes sobre isso, uma oportunidade real, realista, acessível. Os detalhes valem muito a pena a partir das 8 horas. Beleza? Quem tiver interesse, claro, será gravada, você vai poder ver depois, mas obviamente quem tiver ao vivo e puder fazer pergunta na hora vai ter essa oportunidade de ir além, beleza? Pessoal, então é isso, né? Por hoje, bons estudos a todos. A gente se vê na próxima aula ao vivo. E mais uma coisa, sempre tem mais uma, né? Talvez essas nossas aulas de quinta, talvez não sejam mais às 5, talvez elas sejam às 6. Talvez. Não é certeza, a gente vai avisar no portal, por e-mail, vai tentar avisar de todas as maneiras para ninguém se confundir. Pode ser que isso aconteça, a gente avisa. Se não, perfeito. Terça-feira da semana que vem tem aula, quinta de novo, e é tudo nosso. Vamos lá. Bons estudos e valeu!